Muito bem, senhores, estamos começando aqui mais um ESGcast, episódio de número 3 da nossa terceira aula, casualmente a terceira aula. Boa noite para todo mundo, estou aqui com meu velho pai. Boa noite, pai. Boa noite, meu filho, tudo bem? Tudo tranquilo, como é que tá tudo por aí? Tudo na paz de Deus. Amém, Jesus. Então tá, vamos começar mais uma aula hoje, né? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro eu queria, antes de começar, fazer os agradecimentos geral. Tem bastante gente comentando, nos dando apoio. Deixa eu dar aqui o meu agradecimento especial para a Fabiola, minha irmã, para a dona Lola, minha mãe, para minha tia Maria, que está sempre comentando, o Júnior lá de Irineópolis, que também está nos acompanhando, a Fátima, minha colega de trabalho, que está lá nos acompanhando, que já está nos cobrando a próxima aula, me cobrou hoje. E, gente, é isso que tem nos incentivado, né? Vocês comentando e nos dizendo que o trabalho está ficando bom, apesar da gente achar que pode melhorar bastante, né? É isso que está nos motivando aqui para continuar nossas aulas. Não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Quer ver, ó? Deixa eu ler aqui um comentário aleatório aqui, acho que da tia Li. Meus queridos Rafael e Gaspar, o trabalho de vocês está muito bom. Gostei das explicações e do modo como vocês interagem. A vontade de passar o conhecimento a outras pessoas. Me chamou a atenção as irmãs que se referiram ao espírito de pé rachado e a forma como elas acharam para se comunicar. Aqui ela comentou da nossa primeira aula, né, da nossa segunda aula, né, das irmãs ali de Hydesville. Tem bastante comentário aqui, tem da minha mãe, Dona Lola, né? Ela comentou que está achando bastante legal nossas aulas, está acompanhando, né? Da Fabiola, nossa irmã, que nos deu os parabéns aqui. Gente, esses comentários que nos incentivam, que nos dá a força para continuar. Não é verdade? É verdade. Teve um e-mail depois da tia Maria, deixa eu comentar aqui, que ela perguntou assim, ó. Ela comentou assim, ó, se não era possível abrir um espaço para as pessoas comentarem quando a gente acaba as aulas e não deixar comentários lá no blog, mas interagir junto com a gente. Ó, os nossos programas são gravados, não é verdade, pai? A gente está gravando, por exemplo, hoje é uma segunda-feira, nós vamos liberar essa aula só na quarta. Então, quando vocês ouvem, é só uma gravação, eu não tenho como abrir espaço para as pessoas entrarem junto com a gente e comentar. Para a gente ter esse espaço para alguém interagir, teria que estar ao vivo aqui gravando junto com a gente na nossa aula, né? Verdade. Isso. Aí a gente também fica um pouco complicado para saber, né, como fazer isso junto com as pessoas. Por isso que não tem espaço para as pessoas comentarem lá com voz, ao vivo, porque o programa é gravado. A gente grava numa segunda-feira, libera numa quarta. Aí não tem como. Mas manda e-mail e comentem que a gente vai responder todo mundo, sem dúvida nenhuma. Até é possível, né, Rafa, que a pessoa interaja junto com o programa se estiver junto conosco na hora da gravação, né? Isso mesmo. Ou comigo aqui em Itapema ou contigo aí em Jaraguá do Sul, né? Isso, ou a gente pode combinar com quem tenha interesse em participar ativamente das aulas. Até, assim, estamos nas primeiras aulas, a gente ainda não pegou uma rotina de gravação. Nossa ideia é sempre fazer as gravações no sábado, liberar na quarta. Então, quando a gente estabelecer isso mais redondinho, quem tiver interesse de participar do nosso podcast no momento da gravação, vamos abrir espaço assim para quem queira, sei lá, né, no futuro, entrar aqui na nossa gravação e participar da aula junto com a gente. Eu acho que quanto mais gente, melhor, né? Por enquanto nós estamos aqui num bate-papo a 2, mas eu acho que quanto mais gente, melhor no nosso podcast, né? Enriquece, né, inclusive a aula, porque são questionamentos, são perguntas, e de repente nós não relacionamos, não comentamos, mas que as pessoas têm curiosidade de saber, né? Isso mesmo. Mas repetindo, vão ter que estar presentes, ou comigo aqui em Itapema, ou contigo aí em Jaraguá, né? Isso. Ou até da sua própria casa, se a gente, né, faz a gravação via Skype, né? Mas aí tem que ter uma boa conexão de internet, para não travar no momento que a gente está gravando, para deixar bonitinho, né? Isso. Né? E, por enquanto, gente, fica aí o nosso e-mail, né? esgcast@esgcast.com.br. Nós criamos um Facebook, gente, curtam nossa página lá, que é o www.facebook.com/esgcast. Criamos também um Twitter, o @esgcast. Quem quiser, segue a gente lá. Tem os comentários no próprio blog, tem um linkzinho para tu comentar. Ou seja, forma de entrar em contato com a gente aí é o que não falta para interagir com o blog.
Com certeza, né? Não é verdade? É verdade. Então tá, eu acho que nós vamos inaugurar hoje, não só com uma leitura de comentários, que a gente fez algum, mas os nossos pequenos erros que a gente faz nas aulas que a gente faz, a gente pode cometer alguns erros, como cometemos um errinho na aula passada, e aí eu vou abrir a palavra para o senhor se redimir aí da nossa pequena falha da aula passada. Tudo bem. Na verdade, o Rafael me perguntou assim de bate-pronto se Allan Kardec era médium. E eu, inopinadamente, respondi que sim. E ele complementou a pergunta dizendo se Allan Kardec psicografava. E eu, continuando com o meu engano, confirmei que sim. Okay. Então, o que nós queremos nos redimir e corrigir essa pequena falha que nós cometemos? Médium de comunicação com os espíritos, Allan Kardec não era. Então é o que nós chamamos de médium ostensivo. Isso. O médium ostensivo é aquele que psicografa, é aquele psicofônico que nós falamos, quando o espírito utiliza da garganta do médium para se comunicar pela voz, outros tipos de mediunidade, né? Que é de pintura, que é de... enfim. De clarividência, tem médiuns que veem espíritos propriamente dito. De audiência. Isso. Todos esses são médiuns ostensivos. Isso. Então, esse tipo de mediunidade Allan Kardec não tinha. Isso. Mas, né, eu deveria te ter respondido, sim, Allan Kardec era médium como nós o somos. Como todos nós somos médiuns. Isso. Porque lá no livro dos médiuns, Kardec assim se expressa. Todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse motivo, médium. Médium. Como todos nós somos influenciados pelos espíritos, haja vista que eles nos rodeiam, dão palpite na nossa vida, fazem, muitas vezes, trapaça conosco, nos pregam peças, e nós os ouvimos e seguimos, muitas vezes, seus conselhos, então nós somos médios. Isso. Pronto. Então, todos nós somos médios. Não necessariamente se comunica diretamente com diretamente. Só explicando, os espíritos nos intuem pensamentos sem que sequer a gente perceba. Muitas vezes, acho que 99,99% das vezes. Né? Exatamente. Seja pensamentos bons, seja pensamentos ruins, eles conseguem influenciar nossas atitudes. Por esse motivo somos médios, porque a gente tem essa receptividade de intuição dos espíritos. Não somos todos médios ostensivos, como tu explicou. Não ouvimos diretamente uma voz no nosso ouvido. Não vemos espíritos. Né? Dessa maneira é que ele não era médium. Né? Exatamente. Só para que fique claro para todo mundo. Então acho que nos redimimos aí do nosso pequeno errinho da aula passada. Para complementar ainda mais um pouco, elucidar um pouco melhor essa questão, no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec então pergunta aos espíritos instrutores da humanidade se os espíritos influenciam em nossos atos e em nossos pensamentos. E a resposta foi a seguinte: de tal forma que são eles que vos governam. Você perceba o quanto que nós somos influenciados pelos espíritos. Influenciados pelos espíritos. Né? Então é por isso que nós somos médios. Alguém pode dizer, não, mas eu não vou seguir um espírito. Lógico. Eu sigo o meu pensamento, eu sigo o meu jeito de ser. Só que o espírito está se desbuzinando na nossa consciência, no nosso ouvido. E muitas vezes atitudes que nós tomamos, boas ou ruins, a gente acredita a nossa sorte, a nossa inteligência, o nosso bom anjo, mas na verdade a gente foi intuído. Isso mesmo. É por esse motivo que a gente é médium, né? Isso mesmo. Né? Lembrando, de novo, claro, nada disso nos redime da culpa de um ato mal feito. Vamos lá. Com certeza. A gente só é intuído por espíritos porque nós permitimos, de alguma maneira, por mais que tu não perceba, mas o teu pensamento está afinado com o do espírito, ou seja, então você está permitindo, a culpa também é sua. Não vamos aqui nos redimir de não, porque foi um espírito que me intuiu, né? É verdade. Não é desculpa nenhuma a gente cometer atos desairosos e acreditar aos espíritos, né? A culpa mas ocorre, né? Ocorre esse tipo de influência. Sem então tá. Mesmo. Em resumo, o Allan Kardec não era um médium ostensivo,
Né? Isso, Não não era era outra coisa. diretamente não se comunicava com os espíritos. Ele codificou a doutrina espírita baseando-se em médiuns da época que ajudaram ele, certo? Verdade. Bem isso aí mesmo. É isto? É isso. Então tá, fica aí a nossa pequena correção ao erro que a gente cometeu na aula passada. E é isso que, como você enfatizou no início, que a gente deseja que as pessoas interajam conosco. É isto. Porque a gente está gravando o programa e podemos cometer e vamos cometer enganos, né? Isso. Não tenha dúvida nenhuma que a gente vai cometer enganos. Uhum. E é obviamente que as pessoas que estão ouvindo, ou já leram, ou já estudaram, e vão se debater com essa questão, não fiquem na dúvida. De maneira nenhuma. Por isso que nós falamos na outra aula que a fé que nós professamos é uma fé raciocinada, é uma fé de razão. Eu não tenho que acreditar em tudo que alguém está dizendo que é daquela forma. É isso mesmo. Eu tenho que questionar. Nos questione. Isso mesmo. Peraí, mas isso foi assim mesmo? Uhum. Eu li que então um livro que não é dessa forma. Me expliquem. Isso mesmo. E a gente vai explicar sem dúvida nenhuma. Porque assim, o objetivo nosso é como se fosse um grupo de estudo. Embora esteja só nós dois aqui conversando, batendo papo, mas a gente queria que todo mundo participasse. Que é essa a função do grupo. Quando você tem mais pessoas, mais opiniões, mais questões, ou seja, o conhecimento e as explicações vão surgindo e fica tudo muito mais claro. Né? Então, quanto mais gente perguntando, quanto mais gente nos questionando de dúvidas ou nos corrigindo, melhor ainda. Com certeza. Tá? Acho que esclareceu aqui a dúvida da dona Lola, minha mãe, que comentou no nosso blog que, pelo que ela sabia, Allan Kardec não era médium, e não era mesmo. O Júnior, lá de Irinópolis, também comentou no meu Facebook pessoal que ele também achava que não era, e de fato, realmente não é. Então a gente teve várias pessoas nos corrigindo, que é isso que a gente precisa no nosso blog. É verdade. É isso? É isso mesmo. Então tá, vamos passar para a nossa aula, né? Que hoje o nosso assunto, né, vai ratificar a nossa correção, é uma biografia resumida aqui do Allan Kardec. De Allan Kardec, com certeza. Tá? Então, fatalmente, vamos comentar sobre isso de novo durante a aula. Vou fazer uma pequena oração aqui para nós ter a presença dos bons espíritos e nos ajudar aí durante a aula. Então, vamos todo mundo fechar um pouco o olho, nos concentrar, elevar nosso pensamento a Jesus, a Deus, pedir sua ajuda, pedir seu esclarecimento, que os espíritos de luz, nossos amigos, abram nossas mentes para que a gente vá aprender. Vamos pedir que estejam presentes e que, né, estejam nos ajudando e nos esclarecendo a respeito do que vamos aprender. E que esteja todo mundo em sintonia. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, passo a palavra para o senhor, que eu confesso, essa semana foi corrida pra caramba, viajei a semana inteira, cheguei sábado de viagem, não li a nossa aula de hoje. Vai ficar mais contigo aí do que comigo hoje. Não tem problema. Vamos lá. Não é que a gente saiba tudo, mas me preparei um pouco, é óbvio, né? Vamos lá. Para que a gente possa falar um pouquinho sobre essa figura fantástica, né? Allan Kardec. Allan Kardec. Este espírito que teve uma missão maravilhosa, grandiosa, e desempenhou com galhardia a missão que lhes foi confiada. Beleza. Então, para a gente entender melhor um pouco a vida dessa personagem, é bom que a gente divida assim, ele em duas fases. Uhum. A primeira fase, quando ele nasceu, estudou, com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ok. Né? Quando que nasceu Hippolyte? Ele nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Ele, filho de uma tradicional família de magistrados e professores. Olha só. Católicos, né? Católicos. Nome do pai dele, Jean-Baptiste Antoine Rivail. E da sua mãe, Jeanne Louise Duhamel. Inclusive, católicos como eram, obviamente, Kardec foi batizado, né? Católico. Então ele foi batizado pelo padre Barthes no dia 15 de junho de 1805. Tinha lá seus 8 meses de idade, na igreja de Saint-Denis. Saint-Denis é uma pequena cidade
na época eu não sei qual era os habitantes, mas hoje em torno de 90 a 100 mil habitantes. Uhum. Aquelas cidades satélites ligadas a uma outra grande cidade, né? Certo. Então ele foi batizado lá na cidadezinha de Saint-Denis. E Kardec fez os seus estudos, seu primário, né? Uhum. Como a gente diz, lá em Lyon mesmo. E com 10, 12 anos, ele foi estudar em Yverdon, Uhum. na Suíça, num instituto de ensino que lá existia, célebre, muito famoso, muito prestigiado, de Pestalozzi. Pestalozzi era um pedagogo fantástico. Uhum. E grandes personalidades estudaram naquele instituto. Grandes nomes da história, né, francesa e de outros países ali, vinham estudar no Instituto de Pestalozzi. Kardec foi estudar no Instituto. E lá, durante alguns anos, completou seus estudos. Mas ele, Kardec, tinha uma inteligência. Tinha não, vamos dizer, tem uma inteligência. Tem uma inteligência, né? Porque somos eternos, imortais, e quando morremos, morre somente o corpo, né? Certo. O espírito segue com toda a sua inteligência, com todo o que adquiriu de moral, vai tudo junto com ele. Uhum. Então Kardec é um espírito de uma inteligência suprema, como era na época de jovem, né? Uhum. Então ele era tão inteligente que aos 14 anos ele já substituía Pestalozzi. Olha só. O próprio Pestalozzi. Sim, Pestalozzi precisava viajar, precisava se ausentar. Uhum. Quem substituía ele? Kardec. Kardec. E ele era extremamente preocupado com seus colegas. Uhum. Porque, como ele era muito inteligente, ele estava adiantado em relação aos demais, Uhum. ele dava aulas aos seus colegas daqueles assuntos que tinha estudado, que ele já tinha aprendido, e os colegas não estavam acompanhando. Uhum. Então ele já era uma pessoa preocupada com o ser humano, com o crescimento daqueles que estavam junto com ele no omnibus. Uhum. Ele fazia isso. Então, você vê que ele já tinha um espírito elevado, né? Elevado já. Deus de jovem, né? Com inteligência já acima do comum, né? Acima do comum. Terminou os estudos lá em Yverdon. Obviamente ele voltou para a França, né? Uhum. Para Paris. Voltando a Paris, ele é pedagogo, como era, continuou no seu trabalho de professor. E durante esse trabalho, ele publicou várias obras. Sim. Muitas obras didáticas, né? Uhum. Referente ao estudo, ao aperfeiçoamento do estudo. Várias obras ele publicou. Ele atuava como pedagogo. Foi nesse meio da pedagogia, nesse meio literário, que ele conheceu uma figura que foi muito importante na vida dele, que foi a sua futura esposa, Amélie Gabrielle Audet, também professora, Sim. e também já havia escrito alguns livros didáticos. Certo. E eles acabaram se unindo em matrimônio. Ela, no futuro, foi uma grande colaboradora da missão, né, do trabalho grandioso que o Kardec teve com a codificação. Uhum. Foi ela que lhe deu o suporte, né? Uhum. Como toda grande mulher, e antigamente se dizia, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Sempre a grande mulher, isso é verdade. Hoje já não é mais assim, né? Não sei, às vezes À frente de grandes homens tem uma grande mulher. É verdade. A gente tem que dar uma palmatória, né? É verdade. Tem um papel fantástico na nossa vida, né? Da humanidade como um todo. Da humanidade como um todo. Então, Kardec, durante 30 anos, né, desde 1824 a 1854, ele dedicou a vida dele inteiramente ao ensino. Certo. Como falei, foi autor de várias obras didáticas que contribuíram muito para o progresso da educação naquela época. Uhum. Então essa é mais ou menos a primeira fase de Kardec, né?
Então, nessa primeira fase, ele basicamente era um acadêmico, um estudioso. Estudioso. Né? Trabalhou na faculdade como professor. Professor, como pedagogo, Um autor de livros didáticos, né? Um cientista, propriamente dito. Cientista. Ele conhecia, por exemplo, várias línguas. Várias. Ah, é? Traduziu os livros dele, alguns livros dele, para o italiano e para o alemão. Na época, era comum essas pessoas muito inteligentes conhecerem de vários assuntos, né? Se expressarem em várias línguas. Kardec não foi diferente. Né? Legal. Ele conhecia de princípios de medicina, ele conhecia alguma coisa de astronomia, de teologia. Ele não era versado naquele assunto, não era doutorado naquele assunto, mas tinha conhecimentos. Inclusive, ele dava aulas particulares sobre esses assuntos. E ele não era formado em medicina, ele não era um biólogo. Sim. Mas tinha o conhecimento. Então, como eu digo, como foi dividido em duas fases, a primeira fase de Kardec foi esta, né? Onde que nasceu, onde que estudou, com quem que contraiu o matrimônio, o que fez da sua vida, né? Que foi dedicado inteiramente ao ensino, as obras que ele publicou, obras didáticas, a sua esposa também, autora de livros didáticos. Os dois no meio acadêmico, né? Os dois no meio acadêmico. Esta, basicamente, é a primeira fase da vida de Kardec. Certo. Na segunda fase, como nós já estudamos na aula anterior, revivendo aqui alguns fatos das mesas girantes, começa, então, no ano de 1855, quando o Kardec, né, que a gente falou na outra aula, teve o primeiro contato com aquele fenômeno das mesas que giravam, que saltavam. 55 ou 54? 54, né? Eu encontrei em alguns escritos 54, em outros 55. Então, né, vamos deixar aí, 54, 55. Beleza. Foi nessa época que ele tomou conhecimento das tais mesas. Das mesas girantes. Que se comunicavam, né? E encantavam, porque o pessoal lá em Paris faziam aquilo como diversão, né? Como a gente falou na aula passada. Se reuniam lá no salão, em volta de uma mesa, e as pessoas que ali estavam eram médios, mas não sabiam o que eram. Colocava a mão em cima da mesa e ela começava a se mexer. Kardec viu isso. E foi a partir desse momento que ele entendeu que aquele fenômeno tinha algo de muito mais profundo. Mas no início ele era cético, né? Ele chegou a ser cético, mas não duvidou, né? Ele foi em busca. Foi ver, pelo menos, né? Ele foi pesquisar. Ele foi tirar suas dúvidas. Porque na época se estudava muito o magnetismo. O magnetismo, como sabemos, é a imposição das mãos, né? Até onde eu lembro, foi o Fortier que levou ele para esse... Né? Um amigo dele, né? Eles julgavam que as mesas se mexiam não por espíritos, mas pelo magnetismo das pessoas ali envolvidas, né? Pelo magnetismo, é isso mesmo. Como eles estudavam o magnetismo, achavam eles que magnetizando aquele imóvel, eles se mexiam ao comando dele. Não era assim, né? Certo. Como Kardec viu, desde o primeiro momento que presenciou, ele viu que não é magnetismo, não. Aqui tem alguma coisa muito mais a mais do que uma simples diversão. E ele passou então a pesquisar. Ele pesquisava aquilo cuidadosamente, porque ele tinha um espírito investigativo e sempre levou na sua vida, desde estudante, durante o seu tempo de pedagogo, ele sempre teve esse espírito investigativo. E ele se convenceu que por trás daqueles fenômenos existiam espíritos, né? Porque as perguntas que eram feitas eram respondidas de forma inteligente. Aquilo que nós comentamos na aula passada, né? Ele percebeu que as respostas eram inteligentes. Logo, não podia ser magnetismo, né? Não podia ser magnetismo. As perguntas que eram feitas
naquele fenômeno, ele fazia perguntas, inclusive, somente pensando. Uhum. E as mesas respondiam do mesmo jeito. Respondia. Fazia perguntas em outras línguas. Uhum. Como ele conhecia muitas línguas. E as mesas respondiam do mesmo jeito. Respondia do mesmo jeito. Uhum. Aí ele teve certeza que eram espíritos de homens que viveram na Terra que estavam promovendo aqueles fenômenos. Uhum. De 1855, que foi quando ele, ou 54, né, que foi quando ele começou a pesquisar esses fenômenos, ele dedicou a sua vida ao espiritismo. Obviamente que ele teve a assistência dos espíritos superiores. Sim, não foi à toa que ele, né, já veio para a Terra com essa missão, né? Isso mesmo. E esses espíritos superiores eram então representados pelo espírito da verdade. Uhum. E esses espíritos estabeleceram então as bases da codificação espírita em seu tríplice aspecto. Como a gente falou, a doutrina espírita está apoiada na trilogia: filosofia, ciência e religião. Certo. O aspecto filosófico, científico e religioso. Que vamos estudar mais para frente cada um desses aspectos, né? E vamos estudar mais para frente, com certeza. Uhum. E a gente apenas comenta esses assuntos, mas que se fosse para falar sobre cada um, demandaria um tempo muito longo, né? Isso mesmo, várias aulas só para cada assunto, né? Diga-se de passagem. Então é muito interessante que as pessoas que estão nos acompanhando até anotem, né? Esse tipo de coisa, para que lá na frente, quando a gente voltar a esse assunto, já saibam, né? Isso mesmo. Já ouvi falar que a doutrina espírita está baseada nessa trilogia, né? Nesse tríplice aspecto, né? Nesse tríplice aspecto, né? Isso mesmo. Filosofia, ciência e religião. Mas Kardec, quando aceitou a missão de publicar, de divulgar, enfim, implantar uma nova doutrina para a humanidade, que surgiu também a oportunidade de ele escrever o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Sim. E como é que ele escreveu este livro? Chegavam para ele cadernos. A primeira remessa de cadernos que chegou para ele foram 50 cadernos. Uhum. Perguntas as mais variadas de todos os cantos da França e de outros países. Chegaram para ele aqueles cadernos. Você veja o trabalho fantástico que esse homem teve. Sim. Porque as perguntas não estavam formuladas de forma didática, organizada. Sim. Perguntas de todo tipo, de toda forma. Então, as perguntas não foram todas ele que fez. Não. Chegaram de outras pessoas, de outros estudiosos, e ele que organizou tudo. Ele que organizou. Uhum. Então, imaginamos, né, alguém elaborar, como o Livro dos Espíritos tem hoje 1019 perguntas. Sim. Da forma como ele está organizado, né? Uhum. Perguntas que chegaram para ele de todos os lados, e ele separar aquelas perguntas, muitas delas similares. Sim, lógico. Ele tinha que classificar as perguntas para que não perguntasse ou não publicasse com o mesmo sentido, com a mesma resposta. Então esse foi o grande trabalho dele. Mas ele, quando se definiu a publicar o primeiro livro, ele não queria usar o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Sim. Por que ele não queria usar? Porque ele já era conhecido no mundo literário. Ele já era famoso no meio, né? Já era famoso no meio, isso é verdade. Era um cientista famoso já de diversas publicações, né? Exatamente. Os livros dele, lá na livraria, quando estava ali o autor, as pessoas compravam. Sim. E sabiam que eram obras boas. Uhum. Mas ele não queria que as pessoas comprassem o livro pelo nome dele. Ele queria que as pessoas comprassem o livro dos Espíritos, depois as obras seguintes, pelo seu conteúdo. Certo. Por aquilo que ela tinha de importante, por aquilo que ela tinha para ensinar às pessoas, que era a filosofia espírita. Uhum. E então ele queria dar um outro nome. Em uma das comunicações, um espírito chamado Zéfiro informou a ele
Sr. Rivaio, que por volta do ano de 44 a.C., ele foi um sacerdote druida e usou naquela encarnação o nome de Allan Kardec. Olha só. Aí ele, então, vou usar. Vai ser o meu pseudônimo. Vai ser meu pseudônimo. Ninguém conhecia Allan Kardec. Lógico. Eu nunca tinha visto falar quem era Allan Kardec. Então ele usou o nome de Allan Kardec e o seu objetivo foi cumprido. Porque o Livro dos Espíritos foi um sucesso de vendas na época, né? Sim, nem ninguém sabia que era ele, o grande Hippolyte, que tinha publicado. É verdade. E o Kardec, para fazer então esse trabalho fantástico, ele tinha um método, né? Sim. Ele estabeleceu um método. Porque só assim para dar conta de trabalho tão grandioso, né? Então, como é que ele fazia? Primeiro item, exigência dele, ele escolhia colaboradores mediúnicos insuspeitos, quer dizer, pessoas de ilibada moral, tanto do ponto de vista moral quanto da pureza das faculdades e da assistência espiritual. Se o cidadão era meio suspeito, caiu de fora. Não serve. Mas é um grande médium, não serve. Dentro de um princípio moral e ético. Certo. Para que fosse um médium colaborador. Ele analisava rigorosamente as comunicações, do ponto de vista lógico, bem como seu confronto com as verdades científicas demonstradas. E ele punha de lado tudo aquilo que não passava pela lógica. Pelo crivo dele. Pelo crivo da lógica. Estava fora da lógica, descartava. Certo. Era um segundo ponto que ele estabeleceu, né, para poder dar conta de tamanho trabalho. E também ele fazia o controle dos espíritos comunicantes, através da coerência das suas comunicações e do teor da sua linguagem. Certo. O que isso queria dizer? Os espíritos não podiam, num determinado momento, falar sobre um assunto de uma forma e daqui a pouco estarem falando daquele mesmo assunto já de outra forma. Outro enfoque. Tinha que ser coerente. Até para ele ter certeza de que ou era o mesmo espírito, ou se não era o próprio médium que estava tentando passar algo de próprio punho. Não é verdade? Então, pela coerência do texto, ele sabia que era sempre o mesmo autor. Né? E isso que você falou, então, seria o animismo, né? Em algum determinado momento aí do estudo, a gente vai estudar sobre animismo. Vamos só fazer um parênteses. Os médiuns passam por isso, né? Todos eles. Eles estão lá sendo intuídos a escrever, ou estão ouvindo, ou estão psicografando, mas às vezes ocorre dele escrever de próprio punho e não ser intuído, que a gente chama de animismo. Então às vezes ele fica na dúvida se aquilo foi ditado por um espírito ou foi ele mesmo que escreveu. É o espírito que está encarnado. Isso. Quando é ele mesmo que escreve, a gente denomina animismo, né? Animismo. Isso mesmo. É verdade. E é bom também que se diga que um pouco de animismo em toda a comunicação existe. Certo. Não existe comunicação 100% pura. Por quê? Porque algumas comunicações, os espíritos muitas vezes falam palavras chulas, palavras que não podem ser passadas para o público, para uma reunião, o médium filtra o conteúdo. O conteúdo e coloca ali, então, uma palavra mais amena, né? Entendi. Então isso se chama também de animismo bom e necessário. E necessário, às vezes. Muito bem, voltando. Então, um quarto item que Kardec estabeleceu para poder fazer o seu trabalho era o consenso universal. O que era isso? Concordância das várias comunicações dadas por médiuns diferentes ao mesmo tempo e em vários lugares sobre o mesmo assunto. Olha só como a coerência aqui estava fortemente arraigada. Né? Pensa no trabalho que esse homem teve de pegar comunicações que vêm de diversos lugares diferentes, colocar lado a lado. Não, peraí, isso aqui tem que estar coerente com isso aqui. É verdade. Se não está coerente, quem é que está fora da coerência? Pô, é um trabalho gigante, né? Gigantesco. Então, se a comunicação estava concordando, né? De médios diferentes, ao mesmo tempo, de lugares diferentes, falando do mesmo assunto, perfeito.
que era válido. Essa questão aqui está dentro dos princípios que eu estabeleci para colocar no livro dos Espíritos. Certo. Basicamente foi isso que Kardec fez, né? Uhum. E na vida dele, imaginemos quanto foi difícil para Kardec elaborar esse trabalho. Uhum. Porque ele foi traído, ele foi perseguido, foi injuriado. Kardec tinha um pequeno estabelecimento de ensino junto com um sócio dele, e este sócio não era lá muito honesto, muito sério, mas enfim, Kardec precisava dar uma mão para ele, confiou nele. Ele quebrou o estabelecimento, né? Se quebrou na época. Venderam tudo que sobrou 45 mil francos para cada um. Uhum. Kardec não tinha tempo de fazer negócio, de investir nisso ou naquilo, porque o trabalho dele era focado na doutrina espírita. Depois que ele decidiu, né, a partir de 1855, decidiu de cumprir esse trabalho, ele só se dedicou à doutrina espírita. Ficou full time nisso. Full time na doutrina espírita. Uhum. Pegou aqueles 45 mil francos e entregou para uma outra pessoa para fazer as aplicações. E essa outra pessoa também se quebrou. Ele perdeu tudo. Perdeu tudo de novo. Como que ele teve que sobreviver? Arrumou 3 contabilidades de 3 empresas. Uhum. Ele fazia as contabilidades dessas empresas e ganhava lá 7 mil francos, que era como ele se mantinha. Sei. Ele não tinha mais as obras didáticas, né? Sim. Porque ele abandonou toda aquela fase da vida dele, que foi a primeira fase. Uhum. Ele não tinha mais renda da venda de livros. Uhum. Os livros espíritas que vendiam, nem um centavo ia para o bolso dele. Ah, é? Nem um centavo. Inclusive o livro dos espíritos, ele teve que bancar com o dinheiro dele a primeira edição. Uhum. É óbvio, não tinha vendido para ninguém, né? Lógico. Alguém tinha que bancar aquela despesa. Ele Justo. bancou. Uhum. Ele bancou. Assim como fez esse grande Chico Xavier aqui no Brasil, das suas 412 obras psicografadas, que não ficou com nem um centavo para ele, doou tudo para a instituição de caridade, também Kardec fez a mesma coisa. Na sua época também Kardec não oferiu nem um centavo das obras que ele editou. Então eu acho que era isso que a gente queria falar um pouco dessa pessoa fantástica, né? Dessa pessoa. E eu gostaria de ler algumas frases que Kardec deixou para a humanidade, frases de efeito. Vamos lá. Que estão aí nas obras dele, né? Uhum. Por exemplo, ele disse em uma delas: como acreditar que Deus só ao espírito mal permita que se manifeste? Por que ele escreveu isso? Porque na época, os opositores, as religiões que eram muito severas, né, diziam que aquilo era obra do diabo. Sim. Que aquelas comunicações eram obras de seres inferiores. Então ele fez essa frase, né? Como acreditar que Deus só ao espírito mal permita que se manifeste? Por que o espírito de bem não pode se manifestar, né? Na sequência, para perdermos sem nos dar por contrapeso os conselhos dos bons espíritos. Outra, quando a ciência demonstrar que o espiritismo estiver errado em um ponto, ele se modificará nesse ponto. Certo. Humildade, né? É verdade. Já fazem mais de quase 160 anos da edição do Livro dos Espíritos. Tudo que lá está escrito, até hoje, a ciência não apontou nenhum erro. Não foi possível apontar nenhum erro. Ainda não, né? Mas quando apontarem, se ficar comprovado que o livro está errado, que a afirmação está errada, que o ensino está errado, a doutrina espírita imediatamente se posiciona junto com a ciência. Legal. Outra, a duração do sofrimento se baseia no tempo necessário que se melhore. Interessante, né? Interessante. Porque pode ser que um sofrimento, para aquela alma, aquele espírito que esteja sofrendo, seja eterno.
se eterno for a sua teimosia em continuar no mal. Mas não existe inferno ou sofrimento eterno. Claro que não existe. Não existe. No dia que aquela alma concordar e se redimir, o seu sofrimento termina. Uma das coisas que eu sempre gosto de comentar contra o Espiritismo sobre isso é porque a gente tem que pensar assim: meu Deus, Jesus veio na Terra para ensinar que Deus é Pai e misericordioso, de uma misericórdia infinita. Peraí, se ele tem uma misericórdia infinita, ele não vai punir infinitamente um filho dele. Ele vai deixar aquele filho dele sofrer na medida em que é necessário até que ele aprenda. Depois daquilo, ele, lógico, para de sofrer e segue em frente. É como um pai ensinando um filho, ou dando um castigo para um filho em casa. Claro que a gente não vai fazer uma comparação aqui, mas é mais ou menos isso. Você dá um castigo para o teu filho, mas não para sempre. Até ele aprender. É mais ou menos isso que acontece. E ele vai ser castigado enquanto persistir no erro. Enquanto persistir no erro, né? Aprendeu, melhorou, peraí, não precisa mais ser castigado. Terminou o castigo, Isso mesmo. Isso, para mim, é um conceito de Deus misericordioso, de Deus bom. Né? Não Deus tirano que vai te punir pro resto da tua eternidade em algum inferno eterno. Perfeito. Né? Outra frase. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Um bom espírita não é aquele que sabe tudo, aquele bom palestrante, aquela pessoa fluente, não. O bom espírito é aquele que se esforça para se melhorar. Aquele que demonstra que está se melhorando. E as pessoas que convivem com esse espírita percebem que ele melhorou. Deixou de ser ranzinza, deixou de ser implicante. É uma pessoa amável, agradável, caridoso. Mas esse cidadão não era assim. Houve que de repente ele começou a se transformar, a fazer coisas boas. Já está agradável conversar com ele. Então, essa é a transformação que cada um vai fazendo na sua vida, né? Não é só propriedade do Espiritismo, né? Não. Propriedade de quem abraça os ensinamentos de Jesus. Outro dia não me lembro quem me perguntou para mim, mas se Espiritismo não tem hierarquia sacerdotal, não tem batismo, não tem casamento, como é que tu vira um espírita? Aí eu comentei justamente isso. Não, tu não vira um espírita. O espírita, a gente se reconhece pela vontade de se melhorar. Nem sempre você melhora, porque nem sempre é fácil você corrigir seus próprios erros, né? Mas a simples vontade de você se melhorar, de você buscar um estudo, buscar um entendimento, já te torna um espírita. Então, acho que é por aí mesmo. Com certeza. Uma última frase que eu gostaria de ler, que está inclusive escrito no túmulo dele, lá em Paris, no cemitério de Père-Lachaise. Diz assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. A lei da reencarnação, né? Interessante, né? Allan Kardec desencarnou, morreu, como a gente vulgarmente fala, aos 65 anos de idade. A 31 de março de 1869. Olha. E ele morreu de tanto trabalhar, de tanto se dedicar à doutrina espírita. Ele foi um homem que dedicou o resto da sua vida para essa doutrina de amor, essa doutrina fantástica que nós professamos. Tem aí a causa da morte dele, não? Ele tinha um aneurisma. Esse aneurisma se rompeu. Estourou. Ele também foi o fundador do primeiro centro espírita lá em Paris. E entre as obras dele, também ele lançou a Revista Espírita, uma revista que teve a sua primeira edição em janeiro de 1858 e a sua última edição em 1869, quando Kardec faleceu, né? E hoje essas revistas estão encadernadas, estão na coleção. É uma fonte de pesquisa fantástica. Porque ali, aquela revista, Kardec respondia aos questionamentos,
respondia às correspondências que ele recebia, muitas vezes xingando, muitas vezes avacalhando com a doutrina. Pacientemente... Oi, pode falar. Eu imagino o quanto ele recebia crítica, se até hoje a gente vê preconceito por aí, imagina em 1800 e lá vai pedrinha, né? É verdade. É verdade. Ainda bem que, graças a Deus, que hoje as religiões são mais conscientes, né, de que não são donas da verdade, de que o Deus é um só. Esse Deus maravilhoso que nos criou e que nos ama é um só. Verdade. O caminho que se toma para chegar até ele, que são vários, né? Todas essas religiões, todas as crenças cristãs, né? Que pregam o cristianismo. É isso mesmo. Que nos leva até Deus, mas Deus é um só. É verdade. A forma de como chegar até ele, cabe a cada um de nós escolher, né? Cada um tem a sua forma, né? Tem a sua forma. Todas as religiões são boas. Todas. Isso mesmo. Todas as religiões cristãs são necessárias, inclusive. A doutrina espírita não se arvora no direito de ser a única que salva, que leva a Deus, logicamente, que professa o Evangelho de Jesus, né? Até as não cristãs, né? Há religiões, o hinduísmo tem ensinamentos incríveis, se você dá uma lida, o próprio Alcorão do islamismo tem ensinamentos lindíssimos. Acho que toda religião tem a função de te levar para o bem. De melhorar o homem. De melhorar o homem. De te levar até Deus. Então, eu acho que se há erros, o erro é humano. Né? É humano. É isso sem dúvida nenhuma. O erro é humano. Então, meu querido filho, eu acho que é isso, né? Nós gostaríamos de agradecer a todos os que vão acessar a nossa página, ouvir o nosso comentário. Lembrando que dessa aula eu vou deixar os 2 PDF, nós temos dois documentos aqui PDF, um mais resumido e um pouco mais completo. São 40 folhas o segundo, né? O segundo são 40 páginas da biografia completa do Allan Kardec. Vou disponibilizar os 2 no blog para quem tem interesse de ler um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais, né? Para que leia e se interesse, né, na biografia do Allan Kardec. É isso aí. Nós vamos encerrar agora o nosso bate-papo e vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Vamos lá. Eu convido a todos para que nesse momento encerramos os nossos olhos da carne e entremos em sintonia com o nosso Pai Maior, esse nosso Deus maravilhoso, infinitamente justo e bom, que nos ama, que nos perdoa, que nos aguarda, porque um dia estaremos próximos a Ele, para dizer a Ele: Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pelas oportunidades que tem nos dado, obrigado por este momento em que estamos divulgando a doutrina espírita, que é o Consolador prometido. Obrigado por tudo, Senhor. E a Jesus, nosso mestre e amigo, companheiro de todas as eras, a quem pedimos humildemente que esteja conosco, que nos abrace, nos envolva com seu amor, que nos dê a paz que tanto necessitamos. E assim, em nome de Jesus, amigo e companheiro, em nome do nosso Pai Maior, dos Espíritos de luz, dos anjos de guarda, cada um de nós, que nos acompanham e que nos incluem para esse trabalho. Nós encerramos o nosso encontro certamente. Que a tua paz e o teu amor, Mestre Jesus, permaneçam entre nós. Que assim seja. Que assim seja. Então é isso. Aqui a gente se despede de todo mundo. Vamos lembrar o nosso tema da próxima aula, que é o caráter da revelação espírita. Né? Aqui eu já estava dando uma olhada aqui na nossa apostilinha. O texto já diz que é um texto de ensinamento fundamental para tu entender a doutrina espírita. Então acho que é bem interessante, nós vamos discutir isso na próxima aula. E que todo mundo comentem, perguntem, critiquem, estamos aí para isso. Tem várias formas, nós já comentamos no início, e-mail, Facebook, Twitter, e estamos aí para isso. Mais algum recado? Não, só o nosso boa noite, o nosso muito obrigado.
que todos fiquem na paz de Jesus. Muito bem. Boa noite para todo mundo.